Vão me chamar de monstro. Talvez até estejam certos, mas nem sempre fui assim. Eu era uma irmã que amava de verdade. Tinha uma família unida, maravilhosa. Eu era uma pessoa boa, mas talvez eu tenha me tornado alguém pior do que a pessoa que nos fez mal. Meu nome é Margarida e preciso contar esta história antes que a culpa me consuma por completo. Meu irmão chegou à minha família quando eu tinha 7 anos. Lembro-me do dia em que minha mãe apareceu em casa com um menino pequeno pela mão. Ele devia ter uns 5 anos. Estava sujo, com a roupa rasgada, os olhos assustados. Minha mãe se ajoelhou na minha frente e me explicou que aquele menino ficaria conosco por um tempo. A mãe dele era nossa vizinha, uma mulher que sempre parecia cansada, que vivia sozinha numa casa pequena no fim da rua. Naquela manhã, ela tinha batido à nossa porta com o menino nos braços e pediu à minha mãe que cuidasse dele por algumas horas, pois precisava resolver algo urgente. Minha mãe aceitou sem pensar 2 vezes. As horas passaram, dias, depois semanas. A mulher nunca voltou. Minha mãe foi à casa várias vezes. Estava vazia. Os vizinhos disseram que a tinham visto entrar num ônibus com uma mala. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ninguém tinha telefone. Não havia família conhecida, nada. Foi então que entendemos que aquele menino tinha sido abandonado, deixado conosco como se fosse um pacote que já não servia mais. Meu pai e minha mãe sentaram naquela noite para conversar sobre o que fazer. Podiam levá-lo às autoridades, deixá-lo nas mãos do sistema ou ficar com ele. Escolheram a segunda opção. Lembro que meu pai me chamou e me explicou que aquele menino agora era meu irmão, que iríamos cuidar dele, amar, criar como parte da nossa família, que ele merecia amor como qualquer outro. Eu aceitei com a inocência de uma criança de 7 anos. Não entendia completamente o que significava, mas gostava da ideia de ter um irmão. Com o tempo, soubemos um pouco mais da história dele. A mãe biológica era muito jovem quando engravidou. O pai do menino não quis saber de nada. Ela era pobre, não tinha apoio de ninguém. Tentou criar sozinha durante anos, mas no final não aguentou mais. O menino nunca soube exatamente por que sua mãe o deixou. Cresceu com essa pergunta sem resposta. Meus pais o matricularam na escola, compraram roupas novas, deram a ele seu próprio quarto, trataram-no exatamente igual a mim. Nunca fizeram diferença. Nunca lembraram que ele não era filho biológico. Para eles, ele era filho. E para mim, com o passar dos anos, se tornou meu irmão de verdade. O nome dele era Robson. Crescemos juntos, brincávamos juntos, brigávamos como irmãos normais. Eu o defendia na escola quando outras crianças zombavam dele. Ele me defendia quando alguém me incomodava. Éramos um time. Meu irmão era inteligente, muito inteligente. Sempre tirava boas notas sem se esforçar muito. Tinha facilidade com números para resolver problemas. Os professores o adoravam. Meus pais estavam orgulhosos. Quando chegou o momento de escolher uma carreira universitária, decidiu fazer administração. Dizia que queria ajudar nossa família, que queria garantir que nunca nos faltasse nada, que queria retribuir aos meus pais tudo o que tinham feito por ele. Eu já era casada nessa época e tinha me mudado com meu marido para outra cidade, mas continuávamos em contato constante. Falávamos por telefone várias vezes por semana. Eu visitava meus pais todo mês. Nossa relação continuava próxima. Quando meu irmão se formou, conseguiu trabalho rapidamente e começou a ganhar bem. Ajudava em casa com as despesas. Meus pais já estavam aposentados e viviam da aposentadoria. Não era muito, mas dava para viver. Com a ajuda do meu irmão, viviam mais confortavelmente. Foi ele quem sugeriu que poderia cuidar das finanças da família, organizar as contas, investir as economias, garantir que o dinheiro rendesse mais. Meus pais confiaram nele completamente, eu também. Ele tinha estudado para isso, sabia de números, de investimentos, de como fazer o dinheiro crescer. Tinha o conhecimento, tinha a experiência e, o mais importante, era família. Por que não confiar?
Então deram a ele acesso às contas, entregaram os cartões, confiaram tudo. Durante os primeiros anos, tudo foi perfeito. Meu irmão administrava tudo com responsabilidade, pagava as contas em dia, guardava dinheiro, investia de forma inteligente. Meus pais estavam tranquilos. Eu estava tranquila. Meu irmão também começou a viver melhor. Comprou um carro novo, roupas de marca, saía mais vezes. Quando perguntávamos, dizia que estava indo muito bem no trabalho, que tinha recebido vários aumentos, que estava ganhando muito mais do que antes. Nós acreditamos, porque não acreditaríamos. Começou a chegar em casa com presentes caros para nossos pais. Uma televisão nova, uma geladeira, pagou completamente a reforma do banheiro. Meus pais estavam felizes por ter um filho tão generoso, tão bem-sucedido. Eu também estava orgulhosa dele. Meu irmão, o menino abandonado que tinha chegado sem nada, agora era um homem bem-sucedido que cuidava da família. Era uma história bonita, mas histórias bonitas às vezes escondem segredos sombrios. Tudo começou a mudar de forma sutil. Meu irmão começou a pedir dinheiro emprestado. Primeiro foi uma quantia pequena. Disse que tinha um gasto inesperado que devolveria. Na semana seguinte cumpriu e devolveu o dinheiro como prometido. Depois, voltou a pedir outra quantia um pouco maior. De novo, prometeu devolver logo. E de novo, cumpriu. Isso virou um padrão. Pedia, devolvia, pedia de novo. Meus pais não davam muita importância. Era o filho deles. Estava passando por alguns gastos imprevistos, mas sempre devolvia. Até que um dia, parou de devolver. Minha mãe me ligou preocupada. Meu irmão tinha pedido uma quantia considerável 2 meses antes e ainda não tinha devolvido nada. Quando ela perguntava, ele ficava nervoso. Dizia que em breve que estava esperando um pagamento do trabalho, que tivesse paciência. Eu disse à minha mãe que conversasse seriamente com ele, que perguntasse o que estava acontecendo de verdade, que se ele precisasse de ajuda, que ajudassem, mas que tinham que saber a verdade. Foi meu pai quem finalmente confrontou meu irmão e aí tudo veio à tona. Meu irmão tinha pedido uma quantia considerável 2 meses antes e ainda não tinha devolvido nada. Quando ela perguntava, ele ficava nervoso. Dizia que em breve que estava esperando um pagamento do trabalho, que tivesse paciência. Eu disse à minha mãe que conversasse seriamente com ele, que perguntasse o que estava acontecendo de verdade, que se ele precisasse de ajuda, que ajudassem, mas que tinham que saber a verdade. Foi meu pai quem finalmente confrontou meu irmão e aí tudo veio à tona. Os empréstimos que pedia eram para continuar apostando, acreditando que da próxima vez ganharia e poderia devolver tudo, mas nunca ganhava, ou se ganhava, voltava a apostar tudo e perdia novamente. Quando revisaram as contas, o estrago já estava feito. Uma parte considerável das economias dos meus pais tinha desaparecido. Meu irmão vinha retirando quantias durante meses sem que eles percebessem. Lembro-me da ligação da minha mãe. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Me explicou entre soluços o que tinham descoberto. Meu mundo desabou. Voltei correndo para a casa dos meus pais naquela mesma noite. Quando cheguei, encontrei minha mãe devastada, meu pai furioso e meu irmão sentado no sofá com a cabeça entre as mãos. Eu o confrontei, gritei, perguntei como ele tinha conseguido fazer aquilo com eles, como pôde trair a confiança das únicas pessoas que o tinham amado quando ninguém mais o quis. Ele chorou. Jurou que não queria que aquilo tivesse acontecido, que começou pequeno, que achou que podia controlar, que sempre acreditou que ganharia e devolveria tudo antes que alguém percebesse. Mas vícios não funcionam assim e agora toda a família estava pagando o preço. Meus tios, os irmãos do meu pai, vieram furiosos, disseram que meu irmão era um ladrão, que devíamos denunciá-lo, que ele merecia ir para a cadeia. Meu pai os deteve e disse que era o filho dele, que não iria destruí-lo daquela forma. Em vez disso, fizemos algo diferente. Toda a família se reuniu, conversamos com meu irmão
e dissemos que ele precisava de ajuda profissional, que tinha que fazer terapia, frequentar grupos de apoio para viciados em jogo, que precisava se comprometer a mudar. E ele aceitou. Disse que sim, que faria tudo o que fosse necessário, que estava arrependido, que nunca mais tocaria em uma aposta na vida. Nós acreditamos, queríamos acreditar. Nos meses seguintes, meu irmão pareceu realmente mudar. Começou a ir à terapia, frequentava reuniões de jogadores anônimos, parou de sair tanto, se concentrou no trabalho e, o mais importante, começou a devolver o dinheiro que tinha pegado. Aos poucos, todo mês, depositava uma quantia na conta dos meus pais. Não era muito, mas era algo. Era uma prova de que estava tentando reparar o dano. Meus pais começaram a perdoá-lo. A tensão em casa diminuiu. Minha mãe voltava a sorrir quando falava com ele. Meu pai deixou de olhar com desconfiança. Eu também comecei a acreditar que as coisas podiam melhorar, que meu irmão tinha chegado ao fundo do poço e agora estava saindo, que a família podia se curar. Voltei para minha cidade mais tranquila. Continuava ligando com frequência, mas já não com aquela angústia constante. As coisas pareciam estar voltando ao normal. Passaram quase 2 anos assim. Meu irmão continuou morando com meus pais. Continuou indo à terapia, continuou devolvendo dinheiro. A confiança estava sendo reconstruída lentamente. Então chegou o momento em que decidi tirar férias. Havia mais de 3 anos que eu não descansava de verdade. Meu marido e eu planejamos uma viagem de 2 semanas, algo que vínhamos adiando havia muito tempo. Antes de ir, visitei meus pais. Passei o fim de semana com eles. Tudo parecia bem. Meu irmão estava trabalhando, ajudando em casa, se comportando de maneira responsável. No domingo antes da minha viagem, meu pai comentou casualmente que tinha uma cirurgia marcada. Nada grave, garantiu. Um problema que vinha se arrastando havia um tempo, mas que finalmente resolveriam. A cirurgia estava marcada para dali a 10 dias. Perguntei se precisavam de ajuda com algo. Minha mãe disse que não, que já tinham tudo organizado, que o dinheiro para a cirurgia estava guardado, que já tinham falado com o hospital, que estava tudo sob controle. Abracei meu pai, desejei sorte na cirurgia, mesmo não estando lá. Ele me disse para não me preocupar, que quando eu voltasse das férias, ele já estaria se recuperando. Meu irmão me levou ao aeroporto. Durante o caminho, conversamos como não fazíamos havia tempos. Ele me falou dos planos, de como queria continuar melhorando, de como era grato por a família ter lhe dado outra chance. Me despedi dele com um abraço. Disse que estava orgulhosa de como ele tinha mudado. Ele sorriu e me desejou boa viagem. Fui embora tranquila, convencida de que minha família estava bem, de que meu irmão tinha aprendido a lição, de que as coisas finalmente tinham encontrado equilíbrio. Eu não fazia ideia do pesadelo que estava prestes a se desencadear. Os primeiros dias de férias foram maravilhosos. Meu marido e eu aproveitamos a praia, a comida, a ausência de preocupações. Falei com meus pais algumas vezes por telefone. Tudo bem, diziam, aproveita as férias. Mas algo na voz da minha mãe soava estranho, um tom que eu não conseguia identificar. Perguntei se estava tudo bem. Ela garantiu que sim, que só estava um pouco cansada. Não insisti. Devia ter insistido. Foi no 8º dia da viagem que recebi a ligação que mudaria tudo. Era de madrugada. Meu telefone tocou insistentemente até me acordar. Era minha mãe e ela chorava de um jeito que eu nunca tinha ouvido. Sentei na cama completamente desperta de repente. Perguntei o que tinha acontecido. Entre soluços me disse que meu pai tinha morrido. O mundo parou. Não podia ser real. Havia poucos dias eu tinha falado com ele. Ele ia fazer uma cirurgia simples. Ia ficar bem. Minha mãe continuava chorando ao telefone. Tentei acalmar ela e pedi que explicasse o que tinha acontecido, mas ela mal conseguia formar frases coerentes. Finalmente conseguiu me dizer que a cirurgia nunca tinha sido feita, que não havia dinheiro,
que o dinheiro tinha sumido e que meu pai, sem poder operar, tinha piorado rapidamente. A condição dele se complicou de formas inesperadas e o corpo não resistiu. Perguntei como era possível não haver dinheiro. Ela me disse com a voz quebrada que meu irmão tinha pegado, que tinha voltado a fazer isso, que tinha retirado o dinheiro destinado à cirurgia e desaparecido. Desliguei e comprei a primeira passagem de volta. Não conseguia pensar, não conseguia processar nada. Só sabia que precisava chegar em casa. A viagem de volta foi a experiência mais longa e dolorosa da minha vida. Cada minuto parecia uma eternidade. Minha mente não parava. Meu pai estava morto e meu irmão era o responsável. Quando finalmente cheguei, encontrei minha mãe sedada, inconsciente de tanta medicação para controlar a dor. A casa estava cheia de parentes. Meus tios, primos, todos com rostos sombrios, me explicaram em detalhes o que tinha acontecido. No dia da cirurgia, minha mãe foi sacar o dinheiro que tinham separado para isso. A conta estava vazia. Ligaram para meu irmão desesperados. Ele não atendeu. Foram procurar e não o encontraram. Tentaram conseguir dinheiro de outras formas, pedindo emprestado a parentes, tentando um empréstimo rápido no banco, mas não foi suficiente. Não há tempo. A cirurgia foi adiada e, nesse meio tempo, a condição do meu pai piorou. O que era um procedimento relativamente simples virou uma emergência. E quando finalmente conseguiram juntar o dinheiro, já era tarde demais. Meu pai morreu antes de entrar no centro cirúrgico e meu irmão tinha desaparecido completamente. Não atendia ligações, não aparecia no trabalho, ninguém sabia onde estava. O funeral foi devastador. Ver meu pai naquele caixão, saber que a morte dele podia ter sido evitada, que morreu porque alguém em quem confiávamos nos traiu da pior maneira possível. Meus tios não paravam de cochichar, dizendo que devíamos denunciar meu irmão, que aquilo já não era só roubo, que ele tinha matado alguém, que ele merecia pagar. Eu não conseguia falar, não conseguia chorar, só sentia um vazio enorme e uma raiva que crescia a cada minuto. 3 dias depois do funeral, meu irmão apareceu, chegou como se nada tivesse acontecido e bateu na porta. Quando abri e vi ele ali parado, algo dentro de mim se quebrou. Não deixei entrar. O confrontei ali mesmo. Gritei que por culpa dele nosso pai estava morto, que tinha roubado o dinheiro da cirurgia, que o tinha matado. Ele começou a chorar. Disse que não sabia que acabaria assim, que tinha pegado o dinheiro achando que ganharia e devolveria antes da cirurgia, que nunca quis que isso acontecesse, que sentia muito. Eu disse que as desculpas dele não valiam nada, que eu o denunciaria, que ele iria para a cadeia pelo que tinha feito. Minha mãe apareceu atrás de mim, ainda sob efeito dos remédios, mas tinha ouvido o barulho. Quando viu meu irmão, não falou nada, apenas o encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Uma mistura de dor, decepção e algo que parecia piedade. Meus tios chegaram logo depois. Queriam expulsá-lo ou chamar a polícia, mas minha mãe os impediu. Com voz fraca, disse que não, que já tinham perdido meu pai, que não perderia também o filho. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Gritei que aquele homem tinha matado meu pai, que não merecia compaixão, que precisava pagar. Mas minha mãe foi firme. Disse que meu pai não teria querido que destruíssem o que restava da família, que já havia dor suficiente, que precisava do filho ali, não na prisão. Meus tios foram embora furiosos. Disseram que se meu irmão ficasse naquela casa, eles não voltariam, que não podiam estar sob o mesmo teto que alguém assim, e cumpriram. Pararam de nos visitar completamente. Meu irmão ficou e eu tive que suportar ver ele ali, vivendo na mesma casa onde meu pai tinha morrido por culpa dele. Os meses seguintes foram um inferno. Minha mãe, afundada na dor e nos remédios, mal reagia a qualquer coisa. Meu irmão tentava ajudar em casa, fazer compras, cozinhar, como se isso pudesse compensar o que tinha feito. Eu ia visitá-los toda semana. Cada vez que via meu irmão, a raiva aumentava, mas eu não podia fazer nada.
Minha mãe o protegia e eu não iria contra ela depois de tudo o que tinha sofrido. Meu irmão tentava falar comigo. Pedia perdão o tempo todo. Jurava que estava voltando para a terapia, que nunca mais apostaria, que dedicaria o resto da vida a cuidar da nossa mãe. Eu não respondia, nem sequer olhava para ele. Passou quase um ano desde a morte do meu pai. O aniversário se aproximava e eu sabia que seria um dia especialmente difícil. Cheguei à casa da minha mãe naquela manhã. Quando entrei, encontrei os dois na sala. Minha mãe e meu irmão conversando tranquilamente, rindo até. Aquele homem tinha matado meu pai e agora estava ali fingindo dor, buscando absolvição. E o pior era que minha mãe estava dando isso a ele, perdoando, consolando, tratando como se fosse a vítima. Saí daquela casa sem me despedir. Dirigi de volta para minha cidade com as mãos tremendo no volante. Aquela noite não consegui dormir. A imagem do meu irmão e da minha mãe juntos, tranquilos como se nada tivesse acontecido, me atormentava. Meu pai estava morto porque aquele homem tinha roubado o dinheiro que poderia ter salvado, e ele continuava ali confortável, protegido, perdoado. Não era justo, não podia ser justo. Pensei em todas as opções. Denunciar mesmo que minha mãe não quisesse, confrontar de novo, obrigar a sair da casa. Mas nada disso parecia suficiente. Nada faria ele pagar de verdade pelo que tinha feito. Foi então que me lembrei de alguém. Uma conhecida de anos atrás. Uma mulher que tinha ajudado uma amiga minha com um problema que parecia sem solução. Uma mulher que trabalhava com coisas que as pessoas normais preferem nem mencionar. Uma bruxa. Eu nunca tinha acreditado nessas coisas. Sempre achei superstição e charlatanismo. Mas naquele momento, consumida pela raiva e pela dor, eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Consegui o número dela, liguei, expliquei minha situação. Ela ouviu em silêncio. Quando terminei, perguntou o que eu realmente queria. Eu disse a verdade, queria que meu irmão pagasse, queria que sofresse como fez minha família sofrer, queria justiça da única forma que parecia possível de conseguir. Ela aceitou me ajudar, me deu instruções. Precisava de algo pessoal do meu irmão, uma roupa que ele tivesse usado, algo que carregasse a energia dele. Na vez seguinte que visitei minha mãe, esperei meu irmão sair. Entrei no quarto dele, peguei uma camisa, que sempre usava, era do Corinthians. Levei comigo e entreguei para a bruxa. Ela fez o que tinha que fazer. Não me explicou detalhes. Eu não quis saber. Só me disse para ter paciência, que essas coisas levavam tempo, que o que eu tinha pedido se manifestaria da forma que devia se manifestar. Paguei o que ela pediu e fui embora. Durante a semana seguinte, segui com minha vida tentando não pensar muito no que tinha feito. Parte de mim não acreditava que funcionaria. Outra parte tinha medo de que funcionasse. Então começaram a acontecer coisas estranhas. Minha mãe me ligou preocupada. Meu irmão tinha começado a sair de casa todas as noites. Saía depois da meia-noite e voltava ao amanhecer. Quando ela perguntava para onde ia, ele não respondia com clareza. Dizia que precisava caminhar, clarear a mente, que não conseguia dormir. No começo, achamos que ele tinha voltado a apostar. Foi a primeira suspeita de todos. Minha mãe conferiu as contas, verificou se não faltava dinheiro, tudo estava em ordem, nada tinha sido mexido. Meus tios, que embora não visitassem, continuavam atentos à situação. Sugeriram seguir ele para saber o que ele estava fazendo nessas saídas noturnas, mas minha mãe se recusou. Disse que ele merecia privacidade, que talvez só precisasse de tempo sozinho para lidar com a dor. Eu não disse nada, mas por dentro sentia algo estranho, uma sensação que não conseguia explicar. As semanas passaram e meu irmão começou a parecer diferente. Mais magro, com olheiras, a roupa pendurada no corpo. Minha mãe dizia que ele quase não comia, que passava o dia dormindo e a noite fora de casa. Quando eu o via durante as visitas, ele mal olhava para mim.
Parecia estar em outro lugar, como se algo o estivesse consumindo por dentro. Um dia minha mãe me ligou assustada. Meu irmão tinha chegado em casa ao amanhecer com terra na roupa, nas mãos, debaixo das unhas. Quando ela perguntou o que tinha acontecido, ele a olhou sem entender, como se não soubesse do que ela estava falando. Ela o levou para o banheiro e ajudou a se lavar. Ele deixou como uma criança, sem resistir, sem explicar nada. Naquela noite decidi ficar na casa da minha mãe. Queria ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Depois da meia-noite, ouvi a porta do quarto dele se abrir. Espiei com cuidado. Meu irmão caminhava em direção à saída, com passos lentos e mecânicos. Os olhos estavam abertos, mas pareciam não enxergar nada. Segui ele à distância. Saiu de casa e começou a caminhar pelas ruas vazias. Não parava, não olhava para os lados, apenas andava com um propósito que parecia vir de algum lugar fora dele. Segui por quase 1 hora, até entender para onde estava indo, o cemitério. Um arrepio percorreu meu corpo. Quis parar ele, chamar, mas algo me impediu. Eu precisava ver. Ele entrou no cemitério, como se soubesse exatamente para onde ir. Caminhou entre os túmulos até chegar a um específico, o túmulo do meu pai. Ajoelhou-se diante dele e começou a cavar a terra com as mãos. Fiquei paralisada, escondida atrás de uma árvore, sem acreditar no que via. Cavava e cavava como se procurasse algo, como se precisasse chegar a algum lugar. Então, num movimento que gelou meu sangue, pegou um punhado de terra e levou-a à boca. Não consegui continuar olhando. Saí correndo de lá com o coração disparado e uma náusea difícil de controlar. Voltei para a casa da minha mãe e me tranquei no quarto de hóspedes. Não consegui dormir. Não conseguia tirar da cabeça a imagem do meu irmão comendo terra da tumba do nosso pai. Na manhã seguinte, ele chegou como sempre, sujo, com terra na roupa. Minha mãe o recebeu preocupada. Eu não disse nada sobre o que tinha visto. Alguns dias depois, minha mãe percebeu que ele estava com febre. No começo achou que era um resfriado comum. Deu remédios, mandou ele ficar de cama, mas a febre não baixava. Chamou o médico. Quando o doutor o examinou, encontrou uma ferida na mão direita, uma ferida infeccionada que meu irmão não lembrava de ter feito. A pele ao redor estava vermelha, inchada, com uma aparência que não agradou nada ao médico, que o mandou direto para o hospital. Queriam fazer exames, entender que tipo de infecção era. Minha mãe me ligou chorando. Disse que os médicos estavam preocupados, que a infecção estava se espalhando rápido, que não respondia aos antibióticos comuns. Fui ao hospital. Quando vi meu irmão naquela cama ligado a soro, com a mão enfaixada e a febre o consumindo, senti algo que não esperava sentir. Uma pontada de algo que talvez fosse culpa. Os médicos fizeram mais exames. Finalmente identificaram a bactéria. Era uma bactéria necrófaga, do tipo que se encontra em solos contaminados, em cemitérios. Ninguém entendia como ele tinha contraído algo assim. Minha mãe não soube o que dizer quando perguntaram se meu irmão tinha tido contato com terra de cemitério. Eu também não disse nada. A infecção avançava. Os médicos tentaram antibióticos mais fortes, tratamentos agressivos, mas a bactéria já tinha causado danos demais. Fomos chamadas para uma reunião. Minha mãe e eu sentamos diante de uma equipe médica que explicou a situação com palavras que tentavam ser gentis, mas eram brutalmente claras. A infecção tinha necrosado o tecido da mão direita dele. Não havia como salvá-la. Precisavam amputar, ou a infecção continuaria se espalhando e poderia matá-lo. Minha mãe chorou e perguntou se não havia outra opção. Os médicos foram honestos, não havia. Além disso, a infecção também tinha atingido parte do rosto dele, uma ferida que ninguém tinha notado antes, provavelmente causada quando ele cavava na terra, tinha infeccionado e também precisariam remover o tecido danificado.
o que deixaria cicatrizes permanentes e deformações que mudariam a aparência dele para sempre. Perguntaram à minha mãe se ela autorizava os procedimentos e, entre lágrimas, ela assinou os papéis. Eu fiquei em silêncio enquanto uma voz repetia na minha cabeça que aquilo era culpa minha, que eu tinha pedido para ele pagar e agora ele estava pagando. As cirurgias duraram horas, primeiro a mão, depois o rosto. Os médicos saíram exaustos, dizendo que tinham feito tudo o possível, mas o dano era extenso. Quando finalmente pudemos ver ele, minha mãe quase desmaiou. Meu irmão estava irreconhecível, bandagens cobriam quase todo o rosto, e onde antes estava a mão direita, agora havia apenas um coto enfaixado. Ele acordou dias depois, e ao ver o que restava da mão, não disse nada. Apenas encarou por longos minutos, até fechar os olhos e deixar uma lágrima escorrer. Quando retiraram os curativos do rosto, deram a ele um espelho, e minha mãe implorou para que não se olhasse ainda, mas ele insistiu. Observou-se em silêncio e a pele da bochecha direita estava destruída, com cicatrizes profundas que puxavam a boca para o lado e parte do nariz também tinha sido afetada. Ele já não era o homem que tinha sido. Saiu do hospital semanas depois com antidepressivos receitados, recomendação de terapia psicológica e vários cuidados médicos. Voltou para a casa da minha mãe e caiu numa depressão tão profunda que mal falava. Minha mãe cuidava dele, alimentava, dava banho quando ele não tinha forças e eu contratei uma enfermeira para ajudar algumas horas por dia. Não por ele, mas porque não podia deixar minha mãe carregar tudo sozinha. Os meses passaram e meu irmão não melhorava, não queria sair do quarto, quase não comia e os remédios não pareciam funcionar. Uma noite minha mãe o encontrou chorando e ele disse que queria ter morrido, que preferia estar morto a viver daquele jeito. Minha mãe me ligou desesperada, com medo de deixá-lo sozinho, e contratei alguém para ficar com ele o tempo todo. Cada visita àquela casa me sufocava com culpa ao ver minha mãe envelhecida e meu irmão destruído física e mentalmente. Mas ao mesmo tempo, eu lembrava do meu pai morto por culpa dele, e a raiva voltava. Eu estava presa entre dois sentimentos que me rasgavam: a culpa pelo que fiz e a raiva pelo que ele tinha feito. Meu irmão perdeu o emprego, recebeu uma indenização que minha mãe guardou para despesas médicas e se recusava a voltar para a terapia, dizendo que a vida dele já estava arruinada. A ironia era que o vício ao jogo tinha desaparecido. Ele já não se importava com nada. Eu carregava o peso de saber que fui eu quem procurou a bruxa, entregou a camisa e desejou que ele sofresse. Eu tinha conseguido minha vingança. Mas o preço não era pago só por ele. Minha mãe se consumia cuidando dele e minha família estava destruída para sempre. Às vezes pensava em contar a verdade, mas nunca encontrava coragem e talvez fosse melhor assim. Ele matou meu pai com o vício e eu destruí meu irmão com a raiva. 2 anos se passaram e ele continua vivo na casa da minha mãe, apenas existindo. A enfermeira ainda vai 3 vezes por semana. Minha mãe envelheceu 10 anos nesse tempo e eu sigo visitando como penitência. Às vezes, ele me olha como se soubesse. Nunca voltei à bruxa e minha mãe acredita que tudo foi uma coincidência terrível. Meus tios voltaram apenas por causa dela. Tento seguir minha vida, mas algumas noites lembro-me do meu irmão ajoelhado na tumba do meu pai, comendo terra, e sei que fui eu quem colocou isso em movimento. Queria justiça e consegui, mas ela não trouxe paz, só mais dor. Se pudesse voltar atrás, talvez fizesse diferente, mas meu pai continua morto e isso não muda. Hoje vejo meu irmão como um homem quebrado e isso é um lembrete de que a vingança não cura nada. Minha mãe, certa vez, disse que talvez Deus tenha castigado ele e eu apenas concordei, carregando esse segredo como uma pedra no peito até morrer, porque contar só traria mais dor. Continuo ajudando,
vendo minha mãe envelhecer e meu irmão existir sem viver e carregando a certeza de que talvez eu tenha me tornado pior que ele.